Oi, eu sou o Maxon e hoje eu vou fazer uma listinha aqui com os meus 5 filmes de terror obrigatórios no Netflix. Mask Horror número 20, como eu tinha dito no número 10, sempre que for um número redondo eu vou fazer uma coisinha especial. Da outra vez eu falei sobre Splatterhouse, uma série de terror antiga que eu sou muito fã, e dessa vez eu vou falar sobre os filmes de terror do Netflix, a pedido de um grande amigo meu, o Júlio. Ele falou que ele estava a fim de assistir uns filmes de terror no Netflix e estava meio perdido, então eu selecionei 5 que eu considero obrigatórios para quem ou gosta, quem gosta na real já deve ter assistido, mas quem está a fim de ingressar nesse mundo macabro dos filmes de terror. O Netflix ele é periódico, os filmes nem sempre são os mesmos, então de uma forma geral o catálogo de filmes de terror do Netflix não é lá grandes coisas. Então, se você vai lá atrás de um Exorcista, você não acha, por exemplo, o que é inconcebível, Uma Noite dos Mortos-Vivos, você acha só o remake. Mas já teve, pode ser que volte, então é de agora. Então, eu vi isso hoje, essa semana. Então, imagino que quando esse vídeo for ao ar, esses filmes vão estar lá para serem assistidos. E não é uma ordem específica nem de preferência e nem de melhor ou pior, uma ordem cronológica, diria. Eu vou começar com o filme mais recente, que eu acho excepcional ele estar lá no Netflix, de uma forma ou de outra. Eu vou começar falando do Babadook, é um filme de 2014, de uma diretora chamada Jennifer Kent, que, nas palavras de William Friedkin, que é o diretor do Exorcista do Stephen King, é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, e eu só estou aqui para fazer menção, porque realmente é um filme excepcional por muitos motivos. Ele apresenta uma figura de monstro, onde filmes de monstro não são tão populares ultimamente. E ele apresenta também interpretações quanto à veracidade desse monstro. Se ele é realmente uma criatura que assombra essa mãe solteira e esse filho dela, ou se ela é uma representação dos medos e angústias e dos sofrimentos dessa mãe. É um filme muito bem feito em termos de fotografia, ele se passa basicamente dentro de uma casa e o que ele consegue fazer em termos claustrofóbicos com essa casa é sensacional. Poucos filmes conseguiram, eu diria que só o Roman Polanski consegue fazer isso, com a trilogia do apartamento dele lá com o Bebê de Rosemary, o Inquilino e tal. O Repulso ao Sexo, especialmente. É surreal em termos de referência, mas eu acho que o maior destaque desse filme, mais que a direção, mais do que a atuação da protagonista, é o menino, que realmente é um menino de 6 anos de idade, que também é uma coisa rara. Ele tem momentos muito tenebrosos, enquanto um tanto quanto caricatos às vezes, mas eu acho que ele passa a veracidade de uma criança de uma forma surreal. Então o Babadook estar no Netflix é admirável, eu acho que se você caso não tenha visto ainda, é um filme de 2014, muito bom. Em quarto lugar, O Extermínio, de 2002. Na real o nome desse filme é 28 Days Later, 28 dias depois, tem esse péssimo nome de Extermínio, mas beleza. Ele é o único, diria, filme de terror do Danny Boyle, dá até pra considerar que Transporting tem um quê de terror, mas de terror mesmo, gore, O Extermínio é o único. E eu lembro que quando eu vi esse filme no cinema, em 2002, ele deve ter vindo pra cá nessa época, ele era digital, e nessa época não era normal filmes digitais, então foi impressionante em termos de quadros por segundo, de nitidez da imagem, ver esse filme no cinema. Ele é um filme de zumbis, entre aspas, ele foi o primeiro filme que se popularizou com zumbis que correm. Depois isso aí virou uma coisa rotineira, mas ele foi um dos primeiros, ele não foi o primeiro na real, o primeiro filme de zumbis que corre é um filme italiano de 1980 chamado The City of the Living Dead, do Lucio Fulci, que é muito bom. O Extermínio, ele prega uma tal de raiva, tem uns ambientalistas que libertam os macacos de uma empresa farmacêutica, se não me engano, e esses macacos têm essa raiva que passa para os humanos, em pouco tempo isso prolifera e aí acontece essa epidemia em Londres. Esse filme também desencadeou uma leva de filmes de terror britânicos muito bons. Ele também foi o filme que trouxe o Cillian Murphy, que é um ator hoje prestigiado, ele colocou ele em evidência. E é um filme do Danny Boyle, cara. Ele é excepcional em termos gráficos, assim, ele é bem extremo. Ele conta uma história simples de um cara que ele sofre um acidente. O começo do Walking Dead é muita inspiração. Foi inspirado nesse filme, que é um cara que sofre um acidente quando ele estava fazendo uma entrega, se não me engano, ele acorda no hospital e já aconteceu. E aí quando ele acorda tá tudo deserto, e eles conseguiram parar a principal avenida de Londres por alguns minutos para conseguir fazer esse filme, então é muito impressionante, porque parece mesmo que tá tudo deserto, isolado, e ele vai conhecendo sobreviventes e encontrando esses
não é bem zumbis, mas são essas pessoas raivosas, com raiva. É muito impressionante em muitos sentidos, especialmente pelo aspecto gore do filme. E o legal é que esse filme no cinema, ele tem um final que não tem no DVD. Eu não sei se no Blu-ray tem, mas no DVD não tem. Então depois das cenas dos créditos tinha um finalzinho ali que meio que mudava o filme radicalmente. Então, grande filme que tem no Netflix, facinho de ver. Tem também a continuação, que é o 28 Semanas Depois, que é Extermínio 2. Não é tão bom quanto, mas também vale a pena. Em terceiro lugar, eu acho muito importante esse filme estar no Netflix, e se você não viu, é um grande buraco na sua existência, que é Louca Obsessão, Misery, um dos melhores livros do Stephen King, uma das melhores adaptações do Stephen King. Foi o filme que deu o Oscar para Kathy Bates, e tipo, é raro filmes de terror ganharem Oscars, e esse filme ela ganhou de melhor atriz em 1990. Esse filme é a história de um escritor, interpretado por James Caan. Ele é um cara que se isola numa cabana nas montanhas geladas para terminar o livro. Sempre que ele vai escrever o último capítulo, ele se isola lá e escreve na máquina de escrever. Só que quando ele está voltando para casa, ele sofre um acidente e acorda no quarto da Kathy Bates, que é essa mulher que acode ele, trata dele, cuida dele, leva ele para casa. E ele acorda lá com a perna machucada e tal, e ele tem que ficar lá, ele não tem opção. Só que aos poucos ele vai descobrindo que essa mulher é uma pessoa completamente obcecada pela obra dele. Misery, no caso, que é o título em inglês, é a protagonista do livro dele, é uma série de livros. E ela é obcecada por esse cara, e ela pega o livro, que é o último livro da série dele, que é a cópia original para ler. É um filme muito, muito medonho, porque a imagem da Kathy Bates, assim, se você tem nela, tipo, Tomates Verdes Fritos, esses filmes mais... o Confissões de Schmidt, esses filmes mais familiares, diria. Ela não é uma atriz normal, ela faz uns papéis bizarros, mas ela é muito gente boa, assim. Se você assiste American Horror Story, você sabe disso. Mas esse filme, ela é transtornada, louca, completa, e vai mudar a sua concepção da Kathy Bates. Então é filmaço, Louca Obsessão, Misery, de 1990. Segundo lugar da lista, provavelmente um dos melhores filmes que tem no Netflix, um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião, é O Enigma de Outro Mundo, The Thing, dirigido pelo mestre Moore, John Carpenter, e estrelado pelo Kurt Russell. Ele não é o primeiro, porque no caso foi o Alien, filme que desenvolve sci-fi com horror, mas ele é certamente um dos mais influentes por conta dele ser um filme de isolamento. Ele se passa numa base na Antártica, que um ser alienígena cai no meteoro e ele é uma espécie de hospedeiro, e ele passa pelo cachorro, por outros homens e tal. Ele é muito impressionante por passar essa ideia do isolamento e o que isso faz e como afeta as pessoas. E também com relação às criaturas e como esse alienígena ele se adapta e faz um cachorro, por exemplo, se adaptar à forma dele. E ele não usa efeitos especiais, então se você assistir hoje, os monstros são reais, então eles são horríveis. E provavelmente você já deve ter visto uma foto, um gif, alguma coisa assim, de um monstro que é como se fosse uma cara de humano com uma cabeça comprida, meio cilíndrica, horrível. Filmão, um dos meus preferidos. Uma coisa engraçada é que o Tarantino cita esse filme muito como influência para os Oito Odiados, então se você é fã de Tarantino, é uma boa fazer esse gancho com John Carpenter, que por mais que não tenha nada a ver, tem tudo a ver. O Arquivo X também faz muito menção a esse filme em muitos episódios, especialmente um da primeira temporada chamado Ice, se eu não me engano, que é esse mesmo caso. O Mulder e a Scully vão examinar um problema que teve numa base isolada na neve e eles ficam presos lá, e aí não sabe quem está infectado e tal, e fica essa coisa louca de ninguém acredita mais em ninguém. E o primeiro lugar da minha lista, provavelmente um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos, para mim é um dos filmes mais influentes, é o filme que reuniu 4 das figuras mais simbólicas do cinema de horror, e eu digo do século passado, desse século e de todos os séculos que estão por vir. É um filme chamado O Corvo, baseado sutilmente no poema do Edgar Allan Poe. É um filme do Roger Corman, que é um dos maiores diretores de terror também. Ele dirigiu um sem fim de filmes, de O Homem de Raios de Olhos de Raio-X, A Loja de Horrores, O Poço e o Pêndulo e infinitos outros. E ele reúne 3 ícones do terror, que é o Boris Karloff, o Vincent Price e o Peter Lorre. E ele é um filme que se passa num castelo isolado e é como se fosse um embate de feiticeiros. Eu não tenho muitas palavras para descrever esse filme, além de dizer que ele é realmente muito importante. E se você se importa com terror no cinema, ele é uma aula em muitos aspectos, em tantos de lidar com o cenário, de apresentar personagens, de lidar com uma história fantástica e trazer isso para o mundo real, de apresentar elementos ilusórios e fazer um jogo com a audiência
que não se sabe quem é quem e o que é real e o que não é. E ele é muito bonito até hoje, especialmente por conta disso. Ele é todo... Eles montaram um castelo e ele se passa nessa ideia de lugares isolados da civilização. O terror dos anos 60, esse filme é de 63, ele pregava muito essa ideia do Oriente como algo místico para o homem civilizado europeu. Então era sempre essa coisa de eu vou atrás de uma planta que tem uma cura para uma doença que fica na Mongólia, ou então um castelo isolado da Romênia, que lá vive um imperador do mal, ou viveu. Então esse filme é um dos melhores nesse sentido, porque você, ao contrário de muitos outros, você não vê o lado civilizado, mas você vê o lado da pessoa lá. Então, pô, ele reuniu Boris Karloff, Vincent Price, Peter Lorre, Roger Corman. Bom, um dos melhores filmes pra mim, um dos meus preferidos, então eu recomendo aí como mais importante filme de terror Netflix, O Corvo, de 63. Então é isso aí, eu vou fazer depois uma outra lista de filmes obscuros do Netflix de terror. Espero que você tenha gostado dessa e que goste da próxima. Valeu!